Olá, pessoal. Está começando mais um programa Papo Suprem. E hoje nós temos um grande convidado, ele é musicoterapeuta, o Cláudio Vinícius Fialho, que vai falar para a gente sobre a importância dessa arte e dessa ciência, a musicoterapia. É um grande prazer, nosso querido amigo dessa casa, seja muito bem-vindo, para falar para a gente, para quem está em casa, a importância da musicoterapia, o que é, qual tipo de som ouvir sempre. Então, já começando, né, meu querido, fale para a gente o que é musicoterapia. Bom, a musicoterapia ela é uma prática que no Brasil tem crescido bastante por causa do escopo que ela atinge na sociedade, da maneira como ela tem transformado vidas, como ela tem fundido com outras áreas do conhecimento, uma transdisciplinariedade que ajuda na saúde das pessoas, no desenvolvimento pessoal, desenvolvimento da consciência. Então ela é uma prática de profissionais gabaritados, formados para fazer isso, que usa a música como essa ferramenta de evolução, de saúde, de ajuda e juntar com outras ciências, com as áreas médicas e criar uma possibilidade de propiciar a saúde para o ser humano. Que legal, Cláudio. Quando você fala de juntar, por exemplo, agregar, não é isso? Agregar. Na área médica, como é que lá no hospital, você trabalha no Hospital da Criança de Brasília, como é que é esse trabalho direto, assim, atendendo os pacientes? Como seria usado? Bom, lá a gente tem 3 modalidades de trabalho. Um é o atendimento individual dentro do consultório, que a criança vem para o consultório de musicoterapia, a gente começa a desenvolver um vínculo, e esse vínculo ele é muito rapidamente atingido, porque a música facilita, né? Sai da linguagem verbal e os instrumentos começam a fazer parte daquele vínculo, ela se expressa de uma maneira mais natural. Temos também as atividades em grupo e tem uma que já junta mais crianças e aí a gente tem uma técnica especial de trabalhar em grupo e tem um atendimento breve que a gente faz em enfermarias para as crianças que estão em tratamento, né, fazendo tratamento, estão dentro das enfermarias, estão no hospital e nesse tipo a gente faz o atendimento breve no leito da própria enfermaria, né? Para quem está lá fazendo tratamento no hospital. Esse é um momento muito especial, porque a gente pode fazer um atendimento a uma criança naquele momento e não vê-la mais, porque ela sai do hospital, volta para o seu estado, então a gente só tem aquele momento. Então ele passa a ser um momento muito importante e a gente tem percebido o quanto elas aderem ao tratamento, quando a musicoterapia faz parte e tem sido situações transformadoras. Para a gente também que pratica a musicoterapia, é um crescimento muito grande dentro de uma unidade hospitalar, tanto no consultório, atendendo crianças individualmente, em grupo e nesses atendimentos a enfermarias. Quando você fala de atendimentos no hospital, então você tem pacientes que são de outros estados e alguns pacientes que vão embora porque moram fora. E outros pacientes terminais, né? Isso que talvez seria o último atendimento. Como é que é esse tipo de contato? É maravilhoso. Quando eu me formei como musicoterapeuta, eu trabalhei 1 ano com pacientes terminais, no hospital de apoio. E teve situações maravilhosas do paciente que a equipe nem sabia que falava, quando me viu entrar com o instrumento, começou a conversar comigo, chegou a cantar comigo. Então, dá a possibilidade de expressão ao paciente e às vezes aquele paciente está precisando ali, o paciente terminal está precisando se entregar, se conectar e participar daquele momento com alguém, e a música ajuda nesse processo. Então, o Hospital de Apoio foi uma grande lição como musicoterapeuta. A partir daí a gente ganhou um prêmio, a Secretaria de Saúde
a coordenadora, Soraya Curri, aqui de Brasília, ela fez um projeto, esse projeto foi apoiado pelo FAC e durante um ano a gente aplicou esse projeto no hospital de base, no 7º andar, na pediatria, nos corredores do hospital de base. Muito interessante, fazendo atendimentos breves, aqueles atendimentos que aconteciam ali no corredor, interagindo com o médico, entrando até as unidades de tratamento, e ainda não tínhamos um local para se fazer musicoterapia. Ganhamos outro prêmio chamado Cidadania Cultural. A partir daí, a gente aplicou no Hospital da Criança. Podemos levar equipamentos como a mesa Lira, que é um equipamento maravilhoso para musicoterapia, porque ela joga frequências no corpo da pessoa. E aí a gente, no Hospital da Criança, a gente aplicou esse prêmio. A partir daí, começou a se fazer um trabalho, o resultado foi logo percebido pelos psicólogos, pelos médicos, e quando o projeto terminou, o Hospital da Criança me contratou para que a gente pudesse continuar o trabalho. Então hoje já estamos com 2 anos dentro do Hospital da Criança e evoluindo, fazendo muitas evoluções lá dentro. Que bom. E com a aceitação inicial, quando você chega no leito, né? E a criança, a família olha, quem é esse cara? Que é musicoterapia? Como é que é essa proximidade? Como se dá? É muito interessante, porque cada caso é um caso, né? O ser humano ele é muito vasto, ele é muito fantástico. Então, tem situações que, dependendo de como você aborda a criança, facilita o vínculo, né? Um instrumento, por exemplo, se eu entrar com um violão, porque existe a música dentro do hospital e existe a musicoterapia dentro do hospital. A música é uma pessoa que vai tocar e que não tem um foco na evolução do paciente, né? Ou não está preparado tecnicamente para observar e criar um trabalho onde a música esteja sendo uma terapia. O músico dentro do hospital, o que é maravilhoso, ele vai chegar e vai tocar, e aquilo ali é um trabalho muito interessante, existe resultados. Agora o musicoterapeuta é um pouco diferente, porque ele vai desenvolver um caminho de 2 vias, ele vai fazer uma ponte para o que o paciente disser, aquilo refletir no que ele faz, e não só tocar, a transferência ser só de uma via, né? É um caminho de 2 vias. Então, às vezes eu chego com um instrumento, o violão, como é muito conhecido, o paciente já tem uma ideia de repertório, ou que ele viu tocar, mas quando eu chego com uma calimba, que é um instrumento completamente diferente, ele não sabe nem o que é. Então, existem as abordagens em que eu chego na sala, não falo nada, e começo a tocar e já começa a haver uma interação, e há momentos que eu me apresento, sou musicoterapeuta do hospital, vim aqui, estou fazendo um trabalho com vocês, e a música é sempre esse elo que vai ligar nesse caminho de 2 vias, que eu vou acolher o que ele tiver demandando, o que ele tiver transferindo, e eu vou, através da música, buscar fazer com que essa ponte seja estabelecida e cada vez mais forte. Então, se eu encontro uma segunda vez com o paciente, a gente já tem uma história desenvolvendo, né? uma evolução no tratamento. Cria um vínculo, né? Cria um vínculo. Bom, você falou da calimba, do violão. Dá para tocar para a gente um desses instrumentos? Aliás, quem está em casa está curioso, né? Para saber como é que seria essa abordagem com som. Então vamos conferir um pouquinho. A calimba é esse instrumento africano. Ele é um instrumento muito interessante, inclusive jovens com tratamento de síndrome de pânico têm tido resultados bons com a calimba, porque concentra, na hora que está sentindo que está chegando a crise, ele começa a tocar e melhora. Então é um instrumento que na África ele é muito tocado com os polegares. Aqui a gente fez uma adaptação técnica e tocou como se fosse um pequeno piano. Você que está em casa, pessoal,
está acompanhando o Cláudio Vinícius Fialho, que está tocando para a gente aqui agora. Realmente é emocionante. Isso é musicoterapia para vocês. Então, esse instrumento aqui, ele chama a atenção dos pacientes, ele tem uma maneira delicada de se trabalhar. Às vezes eu trabalho com outros músicos dentro do consultório, dentro da enfermaria, e a gente faz uma espécie de banho sonoro no paciente, né? A gente chega com instrumentos diferentes, a gente prepara, tem umas frequências que são propícias para um melhor aproveitamento fisiológico. Hoje tem muita pesquisa em volta de frequências que são utilizadas para deixar a pessoa mais focada, a pessoa mais relaxada, a pessoa pronta até para leitura, frequências que são que atuam no seu cérebro, e a partir desse estímulo você vai melhorar uma determinada função. Então evoluiu muito o trabalho, né? E a gente aplica isso no Hospital da Criança, a gente está aplicando, ainda estamos no começo desse desenvolvimento, aplicando frequências para propiciar o sono. Pacientes que são muito agitados, às vezes junto com o pessoal da fisioterapia, a gente faz um trabalho conjunto, funciona maravilhosamente, até o ponto de crianças muito agitadas a gente conseguir apagar a criança, né? Deixar ela repousar, e o pai não acredita, fala, nossa, eu não acredito que minha criança, que ele tão agitado, ficou dessa forma, e facilita o trabalho do fisioterapeuta. Então tem tido muitos resultados que estão dando um feedback para a gente, de que olha, esse caminho é um caminho que deve se investir, devemos pesquisar, devemos praticar, devemos chamar a atenção daqueles músicos e profissionais que se interessam pela musicoterapia, para que estudem o poder que a música tem, que as frequências têm, que se imbuam dessa vontade de entender sobre o processo, como a canção pode ajudar, que tipo de frequência propicia cada estado. Então é uma pesquisa que fora do Brasil, ela está bastante adiantada. No Brasil, a gente está num processo interessante de desenvolvimento. Muitos profissionais. Então nós vamos falar sobre isso no próximo bloco, mas antes de terminar esse bloco, toca mais um pouquinho para a gente, pode ser? Tá legal, pode. Então, pessoal, no próximo bloco nós vamos ouvir do nosso convidado a importância e qual tipo de música ouvir na sua casa. Na sua casa, no trabalho, a mamãe gestante, você vai conferir daqui a pouquinho. Vou mandar trazer, vou mandar trazer cheiro de alfazema só para você. Vou mandar trazer, vou mandar trazer, vou mandar. Voltamos agora, novamente, para o segundo bloco com Cláudio Vinícius Fialho, musicoterapeuta, que vem falar para a gente a importância da arte, da música e da música como ciência na sua profissão, que é a musicoterapia. Então, gostaríamos de saber, quem está em casa está querendo, eu acredito, né, que está querendo saber o seguinte, tem algumas músicas, certos tipos de música, estilos, que nós podemos usar em diversas ocasiões. Por exemplo, pam, param, pam, 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 música do Super-Homem ou Star Wars. Como é que é esse efeito de temas de filme? Olha, é muito interessante isso. A minha carreira, ela, como músico, ela começou muito cedo fazendo trilha sonora. Fazia muita trilha sonora para filme. Isso me ajudou muito no trabalho que eu faço hoje, porque a gente cria um arcabouço musical para uma função específica. Quando o Super-Homem aparece na tela, aquele tema, aqueles intervalos têm uma função de enaltecer a força. Então,
o músico, o compositor, ele sabe usar a música para que aquela mensagem que o filme quer passar seja dinamizada. Isso é muito interessante. Então, para momentos, por exemplo, quem está estudando, né? Uhum. Aí tá estudando para concurso, está estudando para prova, ficou de recuperação na escola, isso e aquilo. Qual tipo de música que você indicaria? Ó, isso aqui seria interessante ouvir nesse momento, assim. Existe, como cada ser humano, ele tem uma maneira, tem aquelas pessoas que são mais ativas mentalmente, tem outras pessoas que são mais ativas corporalmente, então depende de pessoa, depende de caso a caso. Existe uma tendência, por exemplo, o efeito Mozart, né? Com crianças, assim, num estudo que foi feito numa escola, que mostrou que o rendimento escolar dessas crianças aumentaram escutando música de Mozart. Agora, você pergunta assim, para estudar, qual que é a melhor música? Vai depender daquilo que a pessoa sente bem. Agora, hoje em dia, os estudos de terapias binaurais, que são essas utilizações das frequências, elas estimulam, por exemplo, o foco, ao sentimento de se estar estudando, a ficar alerta, a leitura. Essas frequências, elas são subliminares, assim, você pode estar conversando comigo aqui e com o fone, escutando, ela é bem baixinha, mas isso ajuda no estudo, ajuda na conversa, e elas são realmente, para cada situação, uma coisa. Inclusive, você tem frequências que deixam a pessoa sem atitude, né? Uma frequência que o seu cérebro é ativado e você fica com muito pouca reação. Então, esse estudo é muito interessante. Agora, para cada pessoa, tem pessoa que não suporta escutar determinado tipo de música, né? E a mente dela se organiza. Outro dia uma pessoa falou, olha, poxa, quando eu escuto bar, parece que minha vida entra em ordem. Outra é com música indiana, outra é escutando samba. Então, todas essas músicas, elas geram um campo. E esse campo que essa música cria, a pessoa se beneficia disso quando ela gosta, quando ela tem afinidade, uma certa ressonância com aquele campo. Então, se você entrar num campo que você não se sente bem, o seu ouvido o seu corpo, sua vibração em sintonia com aquele campo, já vai te dizer, olha, aqui não está legal, ou então aqui está bem, você pode ficar aqui. É uma questão de campo. Então, isso depende de pessoa a pessoa. Cláudio, às vezes, quando a gente está em casa ouvindo algumas músicas mais antigas, né? Por exemplo, tem aquelas pessoas que muitos pensam que pararam ou dizem que pararam no tempo musicalmente. Por exemplo, estão lá ouvindo ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho. Essas músicas mais rebuscadas. Qual o efeito disso na cabeça da gente, assim? Para você, o que você pode nos dizer sobre isso? O efeito é importante a pessoa, porque no desenvolvimento do ser humano, ele vai criando uma certa identidade com algumas músicas, e algumas músicas vão dizendo coisas específicas das histórias dele. Então, com o passar do tempo, também tem uma tendência a você não continuar um processo de evolução e se fechar para determinadas situações e cristalizar num determinado tempo. E aquilo ali continuar, aquela comunicação, passar. É bacana, mas eu acho ainda que a pessoa precisa estar encontrando, buscando nas músicas ou em outras situações, porque a gente fala de música como um padrão vibracional. Ele tem que estar buscando essa superação, essa evolução. Se ele se liga numa música muito fortemente, é porque alguma coisa está contando, está conversando entre a história daquela música com a história pessoal, né? E isso é muito interessante porque são as nossas bases psicológicas, nossas bases espirituais, né? O meu trabalho, ele também fica muito ligado ao que eu aprendo com os índios, porque tem aquela tradição, aquilo que vem de longe, ancestral,
A gente conversando aqui um pouquinho antes falou da comercialização, né? Somos varridos pela indústria fonográfica, que às vezes nos direciona a certas tendências. E a gente tem que buscar um pouquinho fora desse contexto também. Aonde eu encontro? Eu encontro quando eu vou para as comunidades ribeirinhas, quando eu vou para as aldeias, eu encontro com os pajés me ensinam os cânticos. Olha, essa ancestralidade, ela forma esses vínculos que a gente cria com o som e com a música. E esses vínculos, no meu caso, eles estão sempre se renovando. E o que eu percebo, quanto mais eu puxo para uma ancestralidade, mais eu descubro poderes, funções aonde eu posso aplicar junto do trabalho como musicoterapeuta. Então, vamos ouvir mais um pouquinho, pode ser? Vamos ouvir. Para você que ligou agora, né, o seu televisor, aqui no nosso canal 2 da NET TV, TV Suprim, sempre com você, uma televisão diferente para você. A gente falou de índio, é uma canção que os jovens das aldeias um ritual de passagem. Haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare, hayaga, hayaga, hayaga jure, e quem não pediu jure, jure, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare. Hayaga, 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 jurei que não pediu, jure, jure, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare, haya pemegare. Toda manhã ao nascer do sol, agradeço a Deus a vibração das cores do céu, das ondas do mar, do giro que dá a flauta de anuiá. Nossa, muito bom, realmente emocionante. Mais uma vez, um grande convidado aqui no Papo Suprim, um programa que é feito para você de forma diferente, de forma orgânica, mostrando sempre pessoas que vêm trazer coisas boas, muito boas, história, cultura, arte e informação para vocês aqui pelo canal 2 da NET TV, TV Suprim, a sua televisão. Então, Cláudio, fale para a gente, quem está em casa está se perguntando, bom, tem músicas boas, tem músicas que vão despertar bons pensamentos, boas emoções, e aquele rockão pesado, que o adolescente fica ouvindo, até a gente como adulto, né, fica ouvindo um rockão, muito metal, e isso faz mal? Não, isso territorializa o jovem, a criança, dentro daquele campo que ele se sente bem. O rock, se ele for utilizado de uma maneira para se territorializar, para criar os vínculos, e depois aqueles vínculos continuam crescendo, não há problema nenhum, assim. O problema é quando a pessoa escuta sem querer escutar. Como? Quando o seu vizinho coloca lá aquela batida e aquilo te incomoda, aí não é saudável, né? A perceber o limite do outro. Então, se o seu rock que você gosta, que você ama, está invadindo um espaço de uma pessoa que não está se sentindo bem com aquilo, aí o rock é muito prejudicial. Mas para efeito, minha criança gosta de rock, gosta do rap, não, é territorialidade, assim, faz parte do processo de crescimento e de escolha, que é livre. Vem à minha cabeça agora a cantiga de roda, Aham. né? Para o desenvolvimento psicológico da criança, a cantiga de roda. Então, assim, na musicoterapia, qual a importância que a musicoterapia dá para a cantiga Maravilhosa, de roda? maravilhosa, porque quando eu falei dos índios, que a gente chamando para aquela
situação ancestral, a cantiga de roda faz a mesma coisa, traz valores que são importantes. As crianças têm, às vezes, um movimento, uma brincadeira que é desenvolvida em cima daquela cantiga. E outra coisa, é muito humano. As mãos, é uma brincadeira que precisa do outro. Não é um videogame que fica ali, inclusive a questão de videogame e televisão, são problemas, a gente percebe o problema disso nas crianças hoje, dentro do hospital, né? Crianças que ficam muito com videogame, nível de cortisol aumenta, o hormônio do estresse. E quando você dá as mãos e faz uma cantiga de roda e brinca e traz para aquele território das trocas humanas, o ser humano sendo um agente da brincadeira, é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Então, queria ouvir agora um pouco da flauta, pode ser? Pode ser, pode ser. E antes de tocar a flauta para a gente, a importância da musicoterapia para as gestantes, para a gestação. Como Importante demais. O vínculo com a criança, com a gestante, começa muito cedo, né? É o mesmo ser. E logo quando a gente é muito pequenininho, lá na biologia se fala notocorda, as primeiras divisões celulares, elas vão formar o aparelho auditivo. Então, nosso aparelho auditivo, ele tem uma ramificação de nervos no organismo quase que total, mais do que a visão, mais do que o paladar, ele está percorrendo o nosso corpo. Isso acontece muito cedo no embrião. Então, a mãe pode estar cantando, pode estar pensando na sua criança, já começando a ter um vínculo sonoro, não precisa nem cantar, às vezes é fazer um som, alguma coisa que aproxime da criança. No hospital HMIB, eu trabalhei algumas vezes, não muitas vezes, com mães de alto risco, e eu perguntava assim, sua mãe cantava para você quando você era pequena? Ela falou, cantava músicas lá do meu estado. Eu falei, pois então, cante agora mesmo, pensando no seu bebê. E a gente tocava calimba na barriga das mães, para elas trazerem essa consciência de que a relação com o bebê começa muito cedo. Legal. Então você pode tocar um pouquinho para a gente? A flauta é um instrumento que a gente usa muito no hospital, justamente para fazer essas cantigas de roda ou brincar fazendo movimentações. Então vou tocar aqui uma que eu chamo de dança circular. Tá ótimo. Muito bom, muito bom. Eu acho que quem está em casa aproveitou bastante, né, desse nosso papo, que realmente é um papo elevado, é um papo Suprim, com esse convidado brilhante, que é o Cláudio, né, musicoterapeuta, que veio apresentar da sua obra, do seu trabalho maravilhoso. Agradeço a sua presença. Sinta-se sempre convidado a estar conosco aqui na TV Suprim, na União Planetária, tá bom? Muito Pode obrigado, fazer suas considerações finais? Sim, eu queria dizer que esse trabalho, ele me ajudou a ressignificar a própria música, que eu vinha desde pequenininho mexendo com música, fazendo música para filme, trabalhando nos balés, nos teatros, tocando com bandas, e chegou uma hora que eu cansei. E a musicoterapia veio para resgatar e falar assim, poxa, tudo isso que você aprendeu pode ser oferecido às pessoas. Então eu acho que cada um de nós tem
atividades que gosta muito de fazer, no meu caso era música, e que pode ser oferecida para a comunidade. Essa é a minha mensagem final. Legal, legal, muito obrigado, meu querido. Então, pessoal, eu vou me despedindo aqui. Este foi o Papo Suprem. Fiquem sempre conosco aqui no canal 2 da NET TV, na sua TV Suprem. Muito obrigado, até o próximo. Tchau.